Muito boa noite a todos, começando aqui mais um vídeo no canal Resenha do JP. Eu sou o João e vamos falar de Brasileirão, sim, nosso querido Brasileirão da Série A, que está de volta, né? Tá voltando, foi anunciado pela CBF o retorno do brasileiro. Hoje é quarta-feira, esse vídeo está sendo adiantado, então em função disso, algumas coisas que eu falar, algo pode estar diferente, pode ter mudado alguma coisa, mas eu quero falar de uma forma mais geral do retorno em si do Campeonato Brasileiro, então não acho que tem muito para onde correr, muita coisa para mudar. Os vídeos, né, de hoje, amanhã e também de sexta-feira vão ser de temas mais gerais e não de jogos ou acontecimentos específicos. Então eu acho que vai estar tranquilo, não vão ter grandes problemas com isso. Os vídeos estão sendo pré-gravados, mas sempre com a melhor qualidade possível. Então antes de começar, eu peço muito aí para você deixar o seu like, deixar o joinha rapidinho, 2 segundos, você me ajuda muito. E também, se você não for inscrito, se inscreva no canal, que eu sei que você vai curtir demais o conteúdo, beleza? Vamos falar de Brasileirão, da volta, né? O presidente da CBF, o Edinaldo, afirmou aí a volta do campeonato. Algumas questões vão ser bem complicadas, né, de ser resolvidas, em função da situação triste que passa o Rio Grande do Sul. A situação de jogos que estão atrasados, como vai ser feito. Alguns times vão ser muito prejudicados, logicamente, os do Rio Grande do Sul, né, muito mais do que o resto, não só em função do calendário, que vai ficar muito apertado, mas em função de tudo que passaram, né? Vocês não estão nem com seus estádios aptos para ter jogo. O CT do Inter, por exemplo, foi praticamente todo destruído, não tem bola, não tem mais nada para realizar um trabalho de qualidade lá. Enfim, esses times vão ter que correr muito atrás e vão sair muito prejudicados. Eu gostaria até de saber como que essa questão vai ser tratada no futuro recente, porque hoje pode não estar sendo cogitada a ideia, mas se esses times tiverem problemas no futuro recente, alguma situação vai ser colocada, vai ser levantada, porque vai ser uma disputa de fato muito injusta, né, para esses times. Eu não vejo Inter e Grêmio, por exemplo, Juventude também, mas Inter e Grêmio, porque são dois times que a gente imaginava competindo na parte de cima, eu não vejo eles mais competindo em pé de igualdade com os outros. Pode até acontecer pelos times que tem, mas eu não vejo mais esses times na mesma condição de disputa, né, naturalmente, do que os outros times. Então, alguma coisa vai ter que ser feita. O Renato até tinha falado um pouco sobre uma possível exclusão da possibilidade de rebaixamento do campeonato. Enfim, não estou aqui para debater esse tipo de coisa agora, mas alguma coisa vai ser feita, alguma coisa ainda. Polêmicas ainda vão existir, essa é a realidade. Várias polêmicas ainda vão existir acerca desse retorno do campeonato, porque vai ter muita coisa que vai ser impactada ainda por causa desse tempo de paralisação, e não só por causa do tempo de paralisação, que para mim é o de menos, a paralisação normal é uma causa muito justa, mas em função do quão prejudicados Inter, Grêmio e Juventude vão estar para a sequência do campeonato. Foi garantido pela CBF que o campeonato não vai atrasar, 8 de dezembro continua sendo a data final do campeonato, o que é, de certa forma, preocupante, entre aspas, assim, eles têm os motivos dele, eu não vou entrar nesse mérito, mas o calendário vai ficar extremamente apertado. Alguma coisa vai ter que ser feita, muito provavelmente datas FIFA serão utilizadas para realizar jogos. Aí a gente já sabe aquela velha história que acontecia no passado, alguns times vão sair prejudicados. Eu não sei como vai ser a relação de calendário, quais times como um todo estão com jogos atrasados, mas naturalmente times como Galo, Palmeiras e Flamengo devem ter jogadores servindo a seleção brasileira, vários times têm jogadores servindo outras seleções sul-americanas, então com certeza vão sair prejudicados nisso aí também, porque a data FIFA vai acabar sendo utilizada para conseguir manter esse calendário que já é muito e muito apertado, se encerrando no dia 8 de dezembro, né, que é a data que já estava pré-definida. Eu imagino que, lógico, tenha a ver também com para não encavalar também a temporada seguinte, enfim. Não, mais uma vez vou falar que não vou entrar nesse mérito do que é certo, do que é errado no momento, porque a ideia não é essa. A questão é analisar a volta do campeonato, o campeonato que está voltando, e agora vai ter um pouco essa bagunça na tabela. A gente tem um cenário, um panorama atual de campeonato, né? Eu até comentei um pouco sobre ele. O Atlético Paranaense vem se destacando muito, alguns times vêm surpreendendo negativamente, mas a gente tem um cenário bagunçado também. A gente tem Inter e Grêmio com jogos a menos, Juventude também com jogos a menos, com apenas 4 partidas
disputadas. A gente tem o Criciúma, que não é nem um dos 3 times do Rio Grande do Sul, mas que tem apenas 3 jogos disputados, menos do que os times do Rio Grande do Sul. Então, algumas coisas vão ser esquisitas agora nessa volta. A gente tem times como o Cruzeiro, por exemplo, que surpreendentemente consegue bons resultados no início do campeonato, né? Apenas uma derrota, uns resultados de certa forma não surpreendentes pelos adversários, porque o Cruzeiro de fato é superior aos adversários que vinha enfrentando, mas surpreendente pelo Cruzeiro em si, né? Pela expectativa gerada em cima do Cruzeiro antes da temporada, e esse Cruzeiro pode vencer e se tornar líder com o jogo que tem a menos, mas a gente não sabe quando vai ser realizado esse jogo também, então muita coisa vai mudar, muita coisa vai ser diferente. Times que ainda não enfrentaram, Grêmio e Inter, vão acabar tendo uma vantagem que os que já enfrentaram não tiveram a vantagem, entre aspas, né? Ruim falar vantagem numa situação dessa, mas tiveram times que enfrentaram um Inter muito forte, em pé de igualdade de condições, e outros que vão enfrentar após uma situação de calamidade, enfim. Eu acho que essas coisas vão surtir efeito, logicamente, naturalmente, na sequência do campeonato, mas falando como geral, é o Campeonato Brasileiro de volta, é muito bom, estava fazendo falta no fim de semana, estava fazendo falta até aqui para trazer conteúdo sobre para o canal, e eu acho que a gente já tem algumas situações muito interessantes nessa rodada de fim de semana. A gente tem o São Paulo contra o Cruzeiro, por exemplo, o Cruzeiro que eu acabei de comentar, o São Paulo vive uma situação exatamente igual à do Cruzeiro, com exceção do jogo a menos. O Cruzeiro tem um jogo a menos, então pode credenciar o Cruzeiro à liderança, difícil por causa do saldo de gols, mas o São Paulo também tem os mesmos 10 pontos que tem o Cruzeiro e vai enfrentar agora, talvez seja dentre os adversários que o Cruzeiro enfrentou e ganhou, né, e pontuou, porque o Cruzeiro também perdeu para o Galo, que é o rival, mas assim, dentre as vitórias do Cruzeiro, talvez seja o real grande adversário do Cruzeiro no campeonato, né? Jogou também contra o Botafogo, mas um Botafogo com um jogador a menos, no meio daquela turbulência toda de início de ano que passou. Então acho que o São Paulo, na fase que vive, o São Paulo vive um momento muito iluminado, é um jogo de destaque aí que vai ter no domingo. Então acho que vale muita atenção para esse São Paulo e Cruzeiro, que é um jogo que vai definir muita coisa. Eu acho que pode credenciar o Cruzeiro a coisas maiores, caso o Cruzeiro consiga surpreender fora de casa. E, enfim, o Cruzeiro que está se reestruturando, né, mudando muita coisa, assim como pode credenciar o São Paulo também a coisas maiores, o São Paulo que vive um momento iluminado aí com seu novo treinador. A gente tem outros jogos também, Criciúma e Palmeiras, eu acho um jogo muito interessante por alguns motivos. O Palmeiras, logicamente, por ser o Palmeiras, o time que é, a regularidade que tem, e o Criciúma porque tem apenas seus 3 joguinhos, mas foram 3 jogos surpreendentes. O Criciúma conseguiu resultados que não eram esperados, então joga em casa, pode surpreender o Palmeiras, e aí tendo ainda muitos jogos a menos que outras equipes, pode ser um time que vai ser surpreendente, pode mostrar alguma coisa que ninguém enxergava no Criciúma antes, né, do campeonato. Temos o grande jogo da rodada, na minha opinião, Vasco e Flamengo, porque a gente tem um Vasco embalado não, né, um Vasco com um momento turbulento, embalado assim, um Vasco animado com a classificação de Copa do Brasil, então um Vasco animado para jogar com seu rival, com sua torcida em São Januário, podendo colocar ali uma derrota para o Flamengo seria um problema para o Tite, que não vive um momento fácil. Do outro lado, a gente tem o Flamengo, que é um time no papel muito superior ao Vasco, mesmo em momentos difíceis, ainda é um time que consegue vitórias com mais naturalidade que consegue o Vasco. Então, para mim, é o grande jogo, não só por esses fatores, mas porque é um grande clássico, enfim, Flamengo e Vasco sempre vai ser um grande jogo, então é o grande jogo dessa volta de Campeonato Brasileiro. A gente tem também Corinthians e Botafogo, que promete ser um jogão não só pela grandeza dos times, né, mas também por se tratar de um Corinthians e Botafogo, onde o Corinthians precisa de uma vitória, o Antônio Oliveira começando ali a entender seu time, né, a ter alguns resultados positivos, apesar de más atuações, a torcida vive uma desconfiança muito grande, e o Botafogo no momento de crescimento, o Botafogo que tem um elenco, na minha opinião, muito forte, apesar do fracasso ali do ano passado, né, do final do ano passado, esse elenco mostrou boas características e se reforçou para esse ano. Então, para mim, o Botafogo é um time que
O início do ano do Botafogo me causou muita estranheza, porque para mim é um time que tá para brigar por coisas grandes, então acho que vai ser um jogo bem legal. Enfim, uma série de outras partidas interessantes também, mas eu acho que num panorama geral, eu gostaria de destacar esses jogos, sem deixar de fora também Fortaleza e Atlético Paranaense, né? Que eu acho que é outro jogo que merece muito destaque, porque a gente está falando de um time que acabou de vir de uma vitória de 4-1 aí na Copa do Nordeste, que mostrou um futebol bem legal contra o Sport, que é finalista de Copa do Nordeste, e do outro lado a gente está falando do líder do campeonato, um time que está surpreendendo, que está mostrando muita qualidade. A gente acaba esquecendo um pouco, né, na hora de fazer a análise, porque tem tanto tempo, o campeonato parou, enfim, mas o Atlético Paranaense vinha embalado, eu até fiz vídeo sobre isso, falei sobre o Atlético Paranaense, então eu acho que é um jogo que promete bastante, mas assim, no geral eu acho que o que mais promete é a volta do campeonato em si, a volta como um todo. Esse vídeo não tem muito um tema em específico, é falar de geral mesmo, da volta do campeonato voltando, do Brasileirão mais uma vez aí, e vamos aguardar para ver como vai ser, como esses jogos vão se desenrolar. Eu queria muito saber de Grêmio, de Inter e de Juventude, ver como esses times vão estar, como vai ser a situação para esses times jogarem, é o que mais me desperta curiosidade, para ser sincero, dessa volta de campeonato. Vamos torcer para dar tudo certo, torcer para ficar tudo bem, porque o Brasileirão é bom demais, é sempre muito bom e a gente espera que volte naquele mais alto nível de sempre. Quero saber de você, nessa volta de Brasileirão, quem você acha que vai despontar? Você acha que ali alguns times que surpreenderam podem voltar mais ou menos? Ou você acha que vão manter aquela mesma pegada que estavam no início da competição? Quero saber, deixa sua opinião que eu vou estar debatendo tudo nos comentários com vocês, beleza? Um abraço para todos, deixa o like por favor nesse vídeo. Se você gostou, por favor, me ajuda muito e se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Um abração, fui!